Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi de ontem para hoje? Então, vamos continuar nossa disciplina Antropologia da Educação, certo? Nosso segundo encontro. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar sobre cultura, né? E aí a gente está usando aí o texto, né? O livro, na verdade, do professor Roque de Barros Laraia, Cultura é um conceito antropológico, tá certo? Só recapitulando o que a gente trabalhou na aula passada, eu falei eu fiz um apanhado geral, né, na aula na introdução que a gente fez a disciplina, sobre o que a antropologia trabalha, quais são os seus principais tópicos de pesquisa, suas principais referências, e dei uma pincelada sobre o evolucionismo, como que ele fez como que ele subsidiou, né, a questão do racismo, falei um pouco sobre racismo também. Aí nessa nossa primeira unidade, a gente também vai trabalhar sobre cultura. E aí eu tô optando por trabalhar com vocês desde os primórdios, assim, do que os autores trabalham antes de ser cultura, antes das pessoas, dos pesquisadores, dos antropólogos, eles entenderem que a cultura existia. Então, a gente vai começar mesmo bem do iniciozinho, tá certo? Vamos começar natureza da cultura ou da natureza à cultura. Eu queria que vocês dessem uma atenção especial a essa frase, porque ela é muito instigante, no sentido de que ele está nos propondo, o autor, a pensar se a gente saiu do estado natural para a cultura, no caso da natureza à cultura, ou se nós temos uma cultura de natureza, se nós temos uma natureza cultural, se isso já é algo como se fosse biológico. E aí a gente precisa pensar e ele vai nos levar a compreender essa provocação que ele nos faz aqui no começo da aula, tá certo? Antes de mais nada, antes da gente continuar a aula, eu gostaria de falar para vocês a minha metodologia que eu escolhi para trabalhar com vocês essas aulas. Eu gosto de trabalhar com fichamentos a partir do que o próprio autor escreveu. No sentido de que a gente vai estar trabalhando aí a nossa capacidade de condensar os textos, né, de analisar o texto, mas lendo a partir do que o próprio autor está escrevendo. E aí eu vou estimular vocês a fazerem a leitura do texto. Meu objetivo é que vocês façam a leitura do texto, porque é um texto que realmente é muito rico, no sentido de que vocês possam compreender os conceitos antropológicos, como que eles surgiram e de onde foi que eles nasceram, certo? Dentro da perspectiva do professor Roque de Barros Laraia. Então a gente vai fazer a leitura de parte do texto, onde eu fiz o fichamento, viu? Eu fiz o fichamento do texto e aí eu estou colocando para vocês, apresentando para vocês as partes que eu achei que são importantes que a gente expõe aqui na aula, tá certo? Então vamos lá. Aqui na página 10, ele fala o seguinte: este volume trata da discussão de um dilema, a conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. Um dilema que permanece como tema central de numerosas polêmicas, apesar de Confúcio ter, 4 séculos antes de Cristo, enunciado que a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Aí já é uma questão para você refletir, né? Vocês têm certeza que a natureza do ser humano é a mesma? O que seria a natureza do ser humano? Vocês conseguem? Eu gostaria que vocês refletissem também sobre isso. O que é uma natureza do ser humano? O que é algo natural para nós? O que é natural? Então, natural, gente, é aquilo que já é dado, viu? É aquilo que você nasce, você é ensinado. É aquilo que você não questiona, que você só aprende. Isso é natural. E aí a gente precisa compreender que na nossa sociedade a gente precisa desnaturalizar algumas coisas. Então, a natureza dos homens é a mesma. Eu particularmente discordo do Confúcio. E eu acho que o professor Roque Laraia também vai discordar
daqui para frente vocês vão entender. Na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Então, aqui ele já vai falar, né? Desde a antiguidade foram comuns as tentativas de explicar diferenças de comportamento entre os homens a partir das variações dos ambientes físicos. Então, ele já está começando a nos mostrar que, como eu falei para vocês na aula passada, né? A gente até no chat, eu falei para vocês que a gente acha bárbaro, acha diferente e a gente acaba repelindo aquilo que a gente não conhece, né? Mas, na verdade, o autor, o Roque de Barros Laraia, já estava nos falando. E aí, desde a antiguidade, isso já é tentado, isso já é buscado explicar a partir dos estudos, né, antropológicos, ou da antropologia física, da antropologia que tinha como base aí o estudo da craniometria dos seres humanos mesmo, para saber como que eles se organizavam e tal. Antes da gente continuar, precisamos falar sobre etnocentrismo. Por que a gente precisa falar sobre etnocentrismo? Porque se a gente está falando de cultura, a gente precisa compreender o que é etnocêntrico. E aí tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando anteriormente. Tudo que a gente não conhece, a gente tende a achar que é bárbaro, a gente tende a achar que não é o correto, certo? Então aqui, ó, gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, derivado da etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura. E centrismo, posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então, a gente já tem aqui, né, um conceito de etnocentrismo. Então, o que é ser etnocêntrico? É eu colocar a minha cultura no centro e considerar que a minha cultura é a correta e que as demais culturas que não são iguais à minha, elas são erradas ou são inferiores à minha, ou eu não vou considerá-las. Foi o que aconteceu, né, aí na colonização, certo? Na colonização, a sociedade europeia, né, que foi a responsável pela colonização das Américas e a colonização do mundo todo, eles se consideravam o centro, eles se consideravam a raça, né, central, eles se consideravam o centro cultural da humanidade, que era o ápice da evolução humana. Isso segundo eles. Então, para que as outras populações do mundo pudessem chegar até o estágio onde eles, europeus, estavam, era necessária uma intervenção europeia. E essa intervenção era ensinar aos primitivos, e isso eu coloco em aspas, que eles deveriam falar, se vestir, comer, se comportar e até crer, exatamente igual aos europeus. E também, além de tudo isso, eles tinham que ter a mesma concepção de belo, tinham que ter a mesma concepção de bom, tinham que ter a mesma concepção de absolutamente tudo, porque a Europa era o centro do mundo e todo mundo precisava ser igual à Europa. Ou seria exterminado, ou seria escravizado, como foi o que aconteceu, né? Todo mundo já sabe aí um pouco sobre a colonização. Mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode falar sobre isso lá na videoconferência, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando sobre o professor Roque Laraia, do que o professor Roque Laraia tá nos dizendo sobre cultura. Então, qualquer um dos leitores que quiser constatar, mais uma vez mais, a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha do Pacífico. Basta comparar os costumes dos nossos contemporâneos que vivem no chamado mundo civilizado. Olha como é interessante isso aqui. Essa comparação pode começar pelo sentido do trânsito na Inglaterra. Vocês sabem que o sentido do trânsito na Inglaterra é do lado esquerdo, né? Não é do lado direito. Que segue a mão esquerda pelos hábitos culinários franceses
onde rãs e escargots, sapo e caramujo, capazes de causar repulsa a muitos povos, ui, meu Deus, não gosto nem de imaginar, são considerados como iguarias, até outros usos e costumes que chamam mais atenção para as diferenças culturais. Japão, por exemplo. Era costume que o devedor insolvente praticasse o suicídio na véspera do ano novo, como uma maneira de limpar o seu nome e o da sua família. Então, essas pessoas que se matavam para limpar o nome da família, eles eram considerados heróis. Vocês sabiam disso? E além de serem considerados heróis, isso foi o que começou o que justificou o aparecimento dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram daqueles kamikaze, as pessoas que entravam nos aviões e depois elas iam e se jogavam com o avião e tudo nos quartéis, onde tinha o exército norte-americano, né? Eles estavam lá se jogando. Eram os chamados piloto bomba, tá certo? O nudismo é uma prática tolerada em certas praias europeias, enquanto em países islâmicos na orientação xiita, as mulheres mal podem mostrar o rosto em público, para vocês verem como é diferente aí os costumes, né, das pessoas. Então, não precisa nem sair da nossa civilidade, como o autor está dizendo, para você conseguir compreender grandes diferenças culturais, o que em um lugar é positivo, possível e tolerado, em outro lugar do país, em outro lugar do mundo, é completamente contra a lei, certo? E essas mulheres que descobrem o rosto são consideradas até adúlteras e podem ser assassinadas em público, apedrejadas. Vamos lá. Em algumas regiões do Nordeste, aqui ele continua nos exemplos, viu? A gravidez, Nordeste do Brasil. A gravidez é considerada como uma enfermidade. E o ato de parir é denominado descansar. Essa mesma palavra é utilizada no sul do país para se referir à morte. Fulano descansou, isto é, morreu. Ainda entre nós, existe uma diversidade de interdições alimentares que consideram perigoso o consumo conjunto de certos alimentos que isoladamente são inofensivos, como o exemplo da manga com leite, por exemplo. Então, a gente que é do Nordeste sabe, né? Não precisa nem a gente ir para o Norte. Lá em Lago da Pedra, a gente escuta muitas mais velhas falarem: fulana descansou quando? Fulana faz o que quando? A gente usa mais esse verbo descansar para as mulheres que pariram do que para quem morreu, né? E também o negócio da manga com leite, a gente vê muito. Então, tudo isso que o professor Laraia está dizendo são variações culturais e são formas da gente entender que, do jeito que aqui no Norte a gente compreende que manga com leite pode matar, lá no Sul do país, manga com leite não faz mal, só é uma forma de fazer um suco diferenciado. Vocês estão conseguindo compreender direitinho ou eu estou indo muito rápido? Vamos continuar. Enfim, todos esses exemplos e os que se seguem servem para mostrar que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através das diversidades somatológicas, e aí somatológico significa parte da medicina que se ocupa do corpo humano, especialmente das partes sólidas, isso é, osso e músculos, ou mesológicas. O que é mesológico? É o estudo das relações entre os seres e o meio ambiente, pode ser também chamado de ecologia. Como mesológicas, tanto o determinismo geográfico como o determinismo biológico, como mostraremos a seguir, foram incapazes de resolver o dilema proposto no início deste trabalho, que o dilema proposto é da natureza, entendeu? Vocês lembram lá do dilema proposto que o professor falou? Vocês lembram? O dilema que ele propôs é o seguinte, ó: da natureza da cultura ou da cultura à natureza. Esse foi o dilema que ele propôs. Ele está falando que nenhum desses determinismos que a gente vai estudar agora foi capaz de resolver isso, de resolver esse impasse. Vamos agora para a próxima aula, viu, gente? Só um instante.